E aí galerinha linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natasha e eu trago pra vocês aqui muito mistério, crimes e creepypastas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. E não esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E me siga nas minhas outras redes sociais. Puxa a vinheta. E como me pediram muito, eu vim trazer aqui pra vocês hoje a parte 2 da Mortes na Disney. E a primeira morte que eu vou falar é a morte do Pluto. Sim, o Pluto morreu na Disney. Ele era funcionário do local desde 1995. E numa quarta-feira às 3h30 da tarde, em 2004, um homem chamado Javier Cruz, de 38 anos, trabalhava como funcionário da Disney vestindo-se de Pluto. Durante o desfile Share a Dream Come True, que significa compartilhe um sonho que se torna realidade, no final do desfile, ele estava saindo de dentro dos bastidores, que ficava perto da Splash Mountain. Quando ele foi atravessar para a área pública, o pé dele prendeu no carro da Bela e a Fera. Ele não conseguiu levantar e o carro atropelou, esmagando ele. Infelizmente, o carro alegórico não conseguiu parar a tempo. As investigações concluíram que a morte foi acidental e o parque teve apenas uma multa de $6.500 por violação de regras de segurança. Algumas teorias dizem que a roupa era tão quente que ele estava passando mal e não viu o carro alegórico passando, por isso que ele tropeçou e acabou sendo esmagado, mas isso é só uma teoria. A próxima morte aconteceu no It's Small World da Disneyland de Paris. Em 2010, um homem chamado Daniel Alaburda, de 53 anos, era técnico em manutenção contratado por uma empresa terceirizada chamada Sim Stats. E na madrugada de quarta-feira, simplesmente o aparelho ligou e ele foi esmagado pelo carrinho. O caso ocorreu dia 6 de outubro durante a madrugada. O técnico estava dentro do barco quando, inadvertidamente, o barco ligou. Ele caiu e ficou preso numa profundidade de 60 centímetros embaixo do barco de 800 quilos. E ele foi esmagado. Surgiram alguns rumores de que seria assombrado e que os bonecos teriam ligado sozinho, mas na verdade o que aconteceu foi que um outro funcionário que estava trabalhando há apenas 3 meses, chamado Jean-Luc, apertou o botão e ligou a atração. Esse funcionário alegou que não teve treinamento suficiente e que estava muito escuro. E segundo ele, o técnico não teria deixado um cadeadinho que eles deixam quando eles estão dentro da atração para indicar que a pessoa está lá. Daniel morreu no hospital logo após o acidente e o parque foi multado em 400 mil euros por violação de segurança. A próxima morte ocorreu com o Capitão Jack Sparrow. Em 6 de agosto de 2009, o dublê Mark Prest, de 47 anos, estava se apresentando no show interativo Captain Jack Sparrow Pirate Tutorial quando, durante uma luta de espadas, ele escorregou em uma poça d'água e caiu e bateu a cabeça. Ao perceber o sangramento, ele saiu imediatamente do palco para não assustar as pessoas. Ele acabou tendo uma fratura na coluna vertebral e precisou de 55 pontos. Ele foi levado às pressas para o hospital e ficou em tratamento intensivo, porém após 4 dias ele acabou falecendo. Então, cuidado com poças d'água. A próxima morte aconteceu também com um funcionário, um operador do Monotrail. Em 5 de julho de 2009, um rapaz de 21 anos chamado Austin Wannenberg estava pilotando o trem roxo quando ele viu o trem rosa vindo na direção dele. Ele até tentou dar a ré, mas ele não teve tempo. Para quem não sabe, o Monotrail ele é muito rápido, ele chega a uma velocidade de 90 km por hora e possui 3 linhas. O que aconteceu foi uma falha da linha do Epcot para a do Magic Kingdom. Durante a falha, o trem rosa começou a dar ré. O trem roxo onde estava Austin pilotando não teve tempo suficiente para tentar fugir e ele acabou sendo esmagado no meio. Durante as investigações descobriram que os trens não tinham nenhum problema técnico, porém os trilhos não estavam adequadamente no lugar. Também foi visto que o piloto tentou reverter o trem quando ele percebeu que haveria colisão, mas a conclusão desse incidente foi que a causa provável era falha do operador do painel da oficina em alinhar adequadamente o feixe na transição dos trens. O trem foi aberto no outro dia com novos sensores e procedimentos de operação. A família de Wannenberg abriu um processo contra a Disney de homicídio culposo e acabaram resolvendo em particular, e também levou uma multa de $44 mil de violação de segurança.
Essa outra morte que aconteceu faz bastante tempo, porém é um aviso, nunca entre furtivamente na Disney. Em junho de 1966, um menino de 19 anos chamado Thomas Guy Cleveland foi morto ao tentar invadir a Disney. Ele escalou a cerca de 5 metros e pulou na trilha do monotrilho, que eu acabei de contar a história do outro cara que morreu esmagado. E adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, um dos carros do monotrilho acertou ele e arrastou o corpo por mais ou menos 12 metros. O corpo dele acabou ficando em pedaços. E durante esse ato furtivo dele, um guarda percebeu e começou a chamar atenção e pedir pra ele sair dali. Só que ele achou que ele tava mandando ele embora, só que na verdade ele tava avisando que iria atropelá-lo. Nunca façam isso. Essas outras duas mortes que eu vou contar aconteceram com dois meninos que estavam tentando cumprir alguns challenges. Em 21 de agosto de 1967, um menino de 17 anos chamado Rick Lee Yama foi esmagado até a morte no People Mover. Rick decidiu que ele saltaria entre os dois carros em movimento assim que os carros entrassem no túnel. Só que infelizmente ele errou e caiu nos trilhos e foi totalmente esmagado. A atração teve que ser desmontada para tirar os pedaços do corpo dele. E não foi só ele. Em 7 de junho de 1980, outro adolescente chamado Gerardo Gonzalez queria replicar o ato, porém conseguindo pular entre os carros. E adivinha? Ele também caiu e o corpo dele foi arrastado durante metros e esmagado. E assim que o People Mover se tornou o People Killer. E a última morte que eu vou trazer aqui aconteceu com uma hostess de 18 anos chamada Deborah Stone. Dia 8 de julho de 1974, a atração American Science matou ela. American Sings, desculpe. A atração aparentemente dócil apresentava um teatro giratório e animais robôs que cantavam. E então, por volta das 10h30 da noite, no último show, ela simplesmente ficou presa entre as paredes e foi esmagada. Exatamente o que aconteceu até hoje permanece um mistério. Ela foi esmagada lentamente enquanto a parede voltava para o lugar, enquanto todas as pessoas ouviam ela gritar. Porém, os operadores não conseguiram chegar até o local a tempo. Esse acidente horrível acabou sendo resolvido em particular com um acordo entre a Disney e os pais de Deborah. Após esse caso, a Disney reforçou a segurança dessa atração, porém ela acabou sendo fechada em 1988. Como ela acabou sendo esmagada por essa parede, ninguém nunca vai saber. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, já que vocês me pediram muito para trazer as mortes na Disney parte 2. E eu vou trazer também aqui no canal fatos bizarros da Disney, que eu tenho coisas bem legais para trazer. Então comentem muito aqui sobre o que vocês acharam desse vídeo e não esqueçam também de deixar o like. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, ok? Beijo, galera!